já percebeu o tanto de documento, de papelada que a gente acumula ao longo do ano? A gente sai para almoçar, recebe o comprovante de pagamento. A gente chega em casa, chega o IPTU também. A gente abre o e-mail, tem um monte de fatura de água, luz, internet, tem contrato para assinar. E esse é um hábito que a gente tem de forma automática. A gente recebe o papel, guarda, recebe o papel, guarda e fica acumulando aquela coisa toda e a gente muitas vezes não sabe para que tá guardando aquele documento, se vai ter alguma serventia futura, se vai evitar algum problema futuro. Pois bem, eu sou o Luciano e nesse vídeo eu vou esclarecer os prazos de guarda de cada documento que eu sei que você adora acumular em casa. E não importa se é papel ou se é aquele e-mail que você recebe. E claro, se você gostar desse vídeo, compartilhe com amigos e familiares. Bom, e o primeiro ponto que merece atenção é por que devemos guardar cada documento. E aqui eu posso elencar pelo menos 3 motivos que estão previstos em lei. Temos o artigo 206 do Código Civil, que estabelece regras para prescrição de dívidas e também os prazos, de armazenamento de comprovantes de pagamento. Então muita gente relaciona a prescrição de dívidas com aquela dívida que caducou. Temos também o Código Tributário Nacional, que dispõe sobre prazos e regras em relação aos tributos, impostos no geral. E o Código de Defesa do Consumidor, que também dispõe sobre prazos de garantia, o que também ajuda a saber, por quanto tempo devemos guardar cada documento. Então pense nesses principais fatores como prova documental. É isso mesmo, o que você precisa é ter prova documental para reclamar de um produto, para evitar uma cobrança indevida. Então, ao invés de você chegar e falar, eu paguei aquele boleto, paguei aquela dívida, não, você vai mostrar o comprovante de pagamento, você vai mostrar a prova documental. E isso com certeza vai te trazer muito mais segurança jurídica. E o primeiro documento são as notas fiscais, que a gente adora guardar, A gente acumula pela casa inteira. Vai na sala, tem um pouquinho, vai no quarto, tem outro pouquinho. Mas é importante que você guarde os comprovantes de pagamento, os recibos, certificados de garantia, isso durante toda a vida útil do produto, tá? Ou seja, se você ficar com uma televisão, por exemplo, durante 2 anos, guarde os documentos inerentes a essa televisão por pelo menos 2 anos. E o mesmo se aplica a serviços. Se você for empresa, você tem obrigações e prazos também muito diferentes, tá? Então eu vou falar tudo relacionado a você sendo pessoa física. E já puxando o gancho, guarde as notas fiscais dos alimentos que você consome, que você compra, por pelo menos 1 mês, tá? Isso porque se tiver algum alimento estragado e você comer, passa mal, você pode eventualmente fazer uma reclamação ou até mesmo ajuizar uma ação judicial pedindo uma indenização. E os próximos documentos que você tem que guardar são os gastos escolares, ou seja, aquele gasto que você tem com a matrícula, com a rematrícula, com as mensalidades, deve-se guardar por pelo menos 5 anos. Contas de gasto fixo, água, luz, internet, telefone, também deve seguir o mesmo prazo de guarda de 5 anos. E também tem um pulo do gato aqui, tá? Você pode pedir um termo de quitação anual, ou seja, ao invés de você guardar 12 comprovantes de pagamento, você pede um termo de quitação que já vai englobar todo esse período, e você pode fazer isso todo ano. E os próximos documentos são inerentes aos tributos, ou seja, os mais conhecidos, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, você deve guardar por no mínimo 5 anos. Por exemplo, no caso do Imposto de Renda, a Receita Federal pode questionar sobre o seu patrimônio num prazo de até 5 anos. Então, se tiver esse comprovante, já vai se livrar de um problemão, As faturas de cartão de crédito, lembre-se, 5 anos também. E se você mora de aluguel, você deve guardar todos os documentos inerentes a essa locação, desde o contrato de aluguel, os comprovantes de pagamento, se você fez alguma melhoria, teve alguma despesa no imóvel, também deve guardar todos esses comprovantes, tá? Isso tudo durante a vigência do contrato. Terminou o contrato, você deve guardar por mais 3 anos, que esse é o prazo que o proprietário tem para pedir eventual aluguel atrasado ou valores inerentes a essa locação. E se você comprou um imóvel por meio de financiamento bancário, você também deve guardar
todos os documentos inerentes a esse financiamento, até você receber aquela quitação geral e principalmente, né, você tá em posse da escritura no seu nome. No caso de documentos de veículos e multas, documentos de veículos atualmente eles são eletrônicos, né, mas é recomendável sempre que você guarde uma cópia por pelo menos 2 anos. O mesmo refere-se às multas de trânsito, guarde por 2 anos. E em caso de seguro, que é aquela apólice de seguro que você tem do seu carro, da sua moto, guarde por pelo menos 1 ano após o término do seguro. E se você participa de consórcio, guarde todos os documentos referentes a esse consórcio, desde os contratos, os comprovantes de pagamento, mesmo após 1 ano de ter encerrado o consórcio. Em relação à dívida, se você quitou uma dívida, guarde esse comprovante de que você quitou essa dívida por pelo menos 2 anos. Já o convênio médico, como muitas vezes está declarado no imposto de renda, é importante que você guarde todos esses documentos do convênio médico, esses comprovantes de pagamento, tratamentos, enfim, durante um prazo mínimo de 5 anos, que é o mesmo do imposto de renda. Isso para evitar qualquer questionamento da Receita Federal em relação a valores que foram lançados indevidamente. E os extratos bancários, é importante que você guarde por pelo menos 1 ano. Isso caso você precise reclamar de alguma tarifa que foi cobrada indevidamente pelo banco, que a gente sabe muitas vezes que ocorre, né? Os honorários dos profissionais liberais, um arquiteto, um advogado, um dentista, devem ser guardados também por um prazo mínimo de 5 anos. Já se você trabalha como CLT, é importante que você guarde os seus olerites, seus contra-cheques por pelo menos 5 anos. E se você é um profissional que contribui de forma autônoma para o INSS, você paga todo mês aquele carnê, é importante que você guarde esses carnês até que saia a sua aposentadoria. Então, como você pode perceber, grande parte dos documentos devem ser guardados em média por uns 5 anos. E dependendo da situação, você pode pedir um termo de quitação anual. Em vez de ficar com aqueles comprovantes de pagamento todo mês ali, um termo de quitação ele vai substituir todos esses outros documentos. E agora que você já está por dentro de todos os prazos para guardar os documentos, assista o vídeo a seguir que eu falo sobre como você pode assinar um documento eletronicamente pela internet.